Qual que é a sua visão para a Vale Eu hoje? gosto de Vale. A Vale, cara, a Petrobras negociava coisa de 2 vezes lucros, pagou muito dividendo. Hoje ela negocia 4 vezes lucros, alguma coisa por aí. Mas assim, eles estão tentando de qualquer jeito acabar com o dividendo. Eu não compraria a Petrobras porque PetroRio é a mesma coisa, só que é muito melhor, né? Como que tá a visão de vocês, assim, de olhando para o mercado e olhando para as oportunidades? Porque, de fato, a gente estava falando em off, né? Tá barato, tá barato. Tem muita coisa barata. Acho que dá para dizer que praticamente tudo tá barato. Mas algumas empresas ainda estão sofrendo muito em termos de resultado. Então, é um barato que é justificável nesse sentido. Claro. Algumas o resultado tá vindo muito bom. Vídeo temporada de resultado que a gente viu agora. Como que tá essa visão de vocês, assim, lá dentro da Nord, para o mercado em geral? E depois a gente pode falar de algumas empresas específicas. Cara, acho que o Brasil tem o maior problema da história do Brasil, sempre foi, sempre vai ser o governo. O governo atrapalha tudo, né? Então o governo gasta muito, o juro fica alto e a inflação fica alta, aí o juro fica mais alto e as empresas não conseguem se financiar e elas não dão lucro e aí a ação não sobe, basicamente. E é exatamente isso que a gente tem hoje, né? A gente está vendo que o plano do governo é gastar mais e aumentar impostos, o que é trágico para o empreendedor brasileiro, né? Empreendedor também, quem toca empresa, as empresas na bolsa e tudo mais. Como que você foge disso? Assim, cara, você pode ser o mais conservador possível, que é o que está dando certo nesse mercado, né? Você pegar desde do meio de 2021, que foi quando o juro subiu mesmo, né? Com força, mais ou menos, até hoje, uns 3 anos. Se você pegar o índice de dividendos e comparar ele com o Ibovespa e o Small Caps, o índice de dividendos está subindo acho que 30%, o Small Caps está caindo coisa de 40%, 30%, 40% por aí, e o Ibovespa está meio no 0 a 0. Quer dizer, o mercado está preferindo, o mercado está beneficiando as empresas que geram caixa, que dão lucro, que pagam dividendos, em detrimento das small caps que dependem mais do mercado interno, mais endividadas, talvez tenham que pegar dívida aqui em reais e tal, que o juro é muito mais alto. E o Ibovespa tem muita commodity e bancão, né? Que o bancão consegue repassar o juro, então não faz muita diferença para eles. Faz se tiver inadimplência, mas a gente teve um ciclo muito bom de crédito agora, né? Quer dizer, a inadimplência está baixa ainda para os bancões, menos para o Bradesco, né? E Santander. Então o Ibovespa ficou meio no 0 a 0. O Ibovespa fica ali no meio do caminho. Mas isso para mim deixou bem claro quais são as empresas que vão andar muito bem até 2026, né? Empresa, cara, 10 vezes lucros ou menos, lucro crescendo, dívida baixa e visibilidade de resultados, né? Que você consegue ver que o lucro cresce, ou que eles conseguem manter resultados, tem uma rentabilidade alta. É isso. São as que estão indo bem até agora. Mas você acha que esse cenário tende a virar muito do pessoal falar assim, bom, não é mais hora de ficar em dividendos e ir para essas outras, ou você acha, ou na sua opinião, vai ter espaço ainda para continuar essa atratividade dessas empresas pagadoras de dividendos, que consequentemente, né, são boas geradoras de caixa e tudo mais? Ou você acha que o pessoal vai virar muito? Falar, não, agora é hora de small caps, deixa eu vender tudo aqui e ir para lá. Porque a minha opinião, para ser bem sincero, é que eu ainda acho que as empresas de dividendos têm muito espaço para crescer. Estão muito baratas ainda, o resultado está muito bom. Só que é o que você falou, né? As small caps estão super defasadas, né? Então, em algum momento, elas têm que reagir. Só que necessariamente vai ser 8 ou 80, sim, você acha? Que eu acho que as small caps, né? O índice small caps, né? Mas as empresas que têm dívida maior, dependem mais do cenário, dependem mais de Brasil, são mais endividadas e tal. Estão sofrendo porque o lucro está sendo amassado pela dívida, né? O juro é muito alto, então o cara paga muito pro credor, né? E não consegue distribuir dinheiro pro acionista, é basicamente isso. Então, vai mudar alguma coisa? Cara, eu acho que a política econômica até 2026 é essa. A gente estava até pouco tempo atrás, né, com o juro caindo. Agora, quando eles mudaram as metas do arcabouço lá, né, de superávit primário, agora em maio, né? Acho que começo de maio. Acho que ali fecharam o caixão da queda de juros, né? O juro ou cai mais uma vez e para, ou não cai mais. Basicamente porque o mercado está olhando e falando, cara, o governo não pode gastar tanto, a dívida cresce muito, está sem planejamento nenhum, as metas que eles criaram ano passado já não querem cumprir esse ano, então eu acho que só muda em 2026. Você fala, putz, mas o governo vai virar a mão e agora ele vai começar a economizar e tal. Você não acredita nisso? Pode acreditar. Muito pouco provável, né? Concordo. É que dá pra você fazer uma árvore de decisão, né? Pensa assim, putz, o Lula vai começar a economizar. Os caras que votaram nele vão votar nele porque ele economiza? Quem votou nele, vota nele porque é esse plano, né? É desde a Dilma, é o mesmo plano. O Lula 1, Lula 2. Lula 1 foi bom por causa das ideias do Palocci, né? E derrubaram o Palocci no Lula 1, Lula 2 era o Manteiga. Então Lula 2, Dilma 1 e Dilma 2. São as mesmas ideias, é tudo igualzinho. Então, assim, eu acho muito pouco provável eles mudarem de ideia. Se mudarem, assim, a gente melhora rápido.
mas aí tem que mudar e executar, né? Mas eu acho que ele perde a eleição de qualquer jeito. Porque... E o engraçado é que foi eleito com um discurso de que queria caminhar para uma coalizão, para uma coisa mais eu discordo um pouco disso. Eu acho que o discurso dele foi muito claro do que ele tá fazendo. Só que algumas pessoas acreditaram que ele seria super moderado, que eu acho meio... Cara, não sei se é super moderado, mas assim, quando você traz o Alckmin para ser seu vice, você monta um time um pouquinho menos alinhado só aos interesses de um pedaço, né, da classe política, ele, querendo ou não, montou uma base aliada que foi se desmontando, né, ao longo dos últimos meses, mas, assim, de certa forma, ele se elegeu com esse discurso. Se tinha gente que acreditava ou não, é uma outra história. Né? E acho que agora pararam de acreditar, né? Algumas pessoas. Não, bastante gente. Dá pra gente enumerar, né? Quem foi pulando do baixo? Stuberger, Xavier. Stuberger, o gestor do Verde, né? O Xavier, o gestor da SPX, o Henrique Meirelles, o economista, o Armínio Fraga, também economista, o Pércio Arida. Assim, muita gente que, cara, ideologia, né? Não sei por que eles defenderam. Mas assim, é tão lógico que esse plano não dá certo que, tipo, eu também falei, cara, não tem como, ele vai começar economizando e depois ele vai gastar. Final do mandato ele vai gastar. Tem mais essa, né? Será que eles vão mudar a mão? Cara, tem eleições em 2026, né? Era mais lógico fazer o contrário, né? Exato. Agora, não tem como o cara parar de gastar agora, começar agora, ou daqui a um ano. Não tem como, não dá nem tempo, né? E aí ele perde o voto que é dele e não ganha o voto do, sei lá, evangélico, dos caras que ele quer, que ele quer ganhar, né? Porque, assim, no Brasil a cabeça é gasto público, é vida, né? Que é a cabeça dele. E é uma loucura, porque assim, a gente, como analistas de ações, a gente gasta um pedaço tão grande do nosso tempo, do nosso esforço, tentando entender, tentando prever mais ou menos o que vai acontecer com o cenário político, que, querendo ou não, do outro lado você tem um cliente, um investidor que está muitas vezes posicionado, está tomando sufoco e você não quer que isso aconteça, mas a gente gasta tanto tempo tentando entender o que vai acontecer na política do Brasil, que a gente até muitas vezes acaba, eu diria que pesando tanto a mão para o otimismo, né, quanto para o pessimismo, e até porque você fica com muitas coisas no teu barco ali, né? Mas, assim, muita gente me critica, né, que eu falo, não, eu sou seguidor do Warren Buffett, e o Warren Buffett fala, cara, não olha o macro, né? Olha zero macro. Mas ele tá lá, né? Porque ele tá nos Estados Unidos, né? Eu falo, cara, lá não tem o governo, lá tem o governo gastando demais, mas lá isso não impacta a economia como impacta aqui, né? O juro não sobe por causa disso. Eles são dolarizados, se sempre pagaram as dívidas e tal. Então lá é um pouco diferente. Mas muita gente me critica. Mas aí uma provocação para vocês dois, né, que faz essa parte de análise. Tudo bem, eu acho que ok, o pesar político, olhar o macro, mas será que talvez os analistas hoje não tenham pesado demais o macro e esquecido um pouco o micro? Porque, de novo, quando você olha para o micro, as coisas estão baratas. Então, teoricamente, o melhor momento para se posicionar é agora. Você não vai ter performance no curto prazo. Talvez não tenha mesmo, talvez tenha uma performance negativa. Só que, quando o cenário virar, e alguma hora isso vai acontecer. Porque sempre é meio cíclico. Não é esse momento onde você teria que olhar e, portanto, olhar para as empresas em termos de fundamento hoje e falar assim, cara, tá barato isso daqui, vamos comprar. Independente do Lula, independente... Não é só que tá barato, né? Tá no menor múltiplo da história. Então, nunca na história desse país, para usar um termo do Lula, nunca na história desse país a bolsa esteve tão barata. E assim... Então, aí é compra, né? E alguns segmentos... Então, mas aí você olha o que tá acontecendo, né? Tá super barato. Por quê? Porque o mercado já viu isso acontecer no governo Dilma. Então, o mercado olhou e o mercado sempre antecipa, né? Se ele acerta ou erra, já interessa, ele antecipa. Ele pode errar, e nos Estados Unidos eles tentaram antecipar muita coisa e erraram várias vezes agora nos últimos anos, né? Que é interessante olhar. Vai ter recessão, não vai ter recessão, a bolsa cair, subir e tal. Vai subir o juro, vai cair o juro. Então erraram 20 vezes já que vai cair o juro, até agora não caiu o juro, né? Exato. Então é interessante olhar isso. Mas assim, o mercado sempre antecipa. Então o mercado está antecipando uma possível crise. Talvez ainda não crise, né? Mas está quase lá. O mercado está bem negativo. Vale a pena comprar, encher a mão de, sei lá, empresa endividada agora pensando, não, uma hora o governo vai trocar e aí vai entrar um governo que economiza, tipo um novo governo Temer, e aí o CDI vai cair e essas empresas vão voar. É difícil, entendeu? Entendi. Porque você tem até 2026. E se você colocar o dinheiro no CDI, você ganha 20 e poucos % até lá. Sem correr risco. Não, você fala bastante de Prio, né, de PetroRio, e aí eu queria pegar um pouco de novo a sua visão, acho que de Prio. Primeiro, né, se você ainda acha que tem espaço ainda para subir mais, Nossa. ou se vale a pena uma posição mais tática em alguma outra petroleira, por exemplo. Pode ser até uma
3R da vida, ou até a mesma Recôncavo. Petrobras tem coragem? Ou até mesmo uma Petro. O que você acha de se posicionar hoje com a troca de presidente, tudo? Você vê mais como risco ou talvez o mercado de novo precificando pior? Vou começar de trás para frente. Cara, a Petrobras negociava coisa de 2 vezes lucros, quando o Lula assumiu mais ou menos. Pagou muito dividendo, hoje ela negocia 4 vezes lucros, alguma coisa por aí. Mas assim, eles estão tentando de qualquer jeito acabar com o dividendo, que é justamente o que a gente falou, o IDIV lá em cima e Small Capital lá embaixo. Se ela para de pagar dividendo, aí provavelmente a ação vai sofrer, né? E também não é que a ação sobe, né? Ela paga tanto dividendo que o dividendo vai pressionando o preço-lucro para baixo, né? Então imagina assim, a empresa negocia 10 vezes lucros, ela paga R$1 de dividendo, o preço cai e o lucro continua igual. Então o preço-lucro cai para 9. Foi meio rápido, mas basicamente quando ela paga dividendo, o preço-lucro cai. Sim. Quando o lucro sobe, o preço-lucro cai. Quando ela paga dividendo, o preço-lucro também cai. Porque o preço em cima cai, né? Senão, se o lucro sobe embaixo, também cai o múltiplo. Então, eu acho que tem muito risco em Petrobras. Eu acho que eles colocaram... Assim, a Magda é a Dilma, né? Ele colocou a Dilma na Petrobras. É igual, assim. Se você ler as características dela, é igual. É a mesma coisa. Aí ele colocou a Dilma no Ministério de Minas e Energia, no Lula 2. Então, assim, a ideia é a mesma. Eu acho que o risco é muito alto. Talvez o risco... Assim, eu não compraria a Petrobras porque PetroRio é a mesma coisa, só que é muito melhor, né? Então, para mim, não faz muito sentido. Quanto é mais caro, né? A PetroRio negocia 8 vezes lucros. A Petrobras deve estar 7 agora, né? Que caiu. A Petrobras negocia 4. Mas Prio não paga dividendo, para quem gosta. Então, mas aí tem... Pagou o dividendo aí, que eu quis dizer. Uns pouquinho, né? Você não pode falar que não vai. É verdade, não dá pra falar que... Mas assim, eles geram tanto caixa que pode ser que esse ano eles paguem, porque vai sobrar caixa. Tá. Porque eles têm o Wahoo para investir, que é 40% a mais de produção para eles, né? Uns 40 mil barris. Que tá travado no IBAMA, né? O IBAMA não liberou a licença para eles investirem lá. Tá enrolado lá porque o IBAMA tá em greve, já liberam. E eles querem comprar um campo de 1 bi. Antigamente eles falavam, não vamos comprar no Mar do Caribe, porque lá não tem rentabilidade, agora eles já estão olhando. Então, assim, 1 bi de dólar, né? Então, assim, se eles não conseguirem fazer nenhuma das duas coisas, vai sobrar caixa, né? E aí eles vão pagar dividendo. Mas, assim, não tem... Entendeu? Ou eles crescem muito, ou eles pagam dividendo, entendeu? Então, e é barata. A 7 vezes lucros. Qual que você acha que é o risco de Prio hoje? Assim, o que pode dar errado na sua cabeça, assim... que mais óbvio com a tese. É o petróleo, né? Não acaba com a tese. É que eu não gosto de tese, porque meio que prevê o futuro, mas tá. Eu não acho que acaba com a tese, é só, tipo, eles vão gerar menos caixa, porque o petróleo vai estar mais barato. Ao mesmo tempo, você vê que a OPEP está fazendo um esforço absurdo para manter o petróleo ali em 80, por aí. Ele cai um pouco, eles vão lá e esse final de semana eles cortaram produção, né? Eu acho que tem muito a ver com a Rússia. A Rússia está em guerra, se o petróleo cai demais, a Rússia quebra, perde a guerra. Que é exatamente o que os Estados Unidos querem. Eles gastaram, inclusive, muito da reserva técnica deles lá, da reserva estratégica deles, para tentar fazer o petróleo cair, mas não cai, porque a Arábia Saudita e a Rússia seguram. Então, acho que por aí, a gente, assim, é ruim falar que a guerra protege, mas é meio que isso, né? Não tem o que fazer. Fora isso, cara, eles fazeriam uma aquisição catastrófica, assim. Errarem a mão, pagarem muito caro. Mas que pelo histórico aqui, não... entendeu? Eles já, assim, na pandemia, eles tinham acabado de comprar Frade, estavam endividados, estavam mais de 3 vezes dívida líquida EBITDA e o petróleo foi para negativo, né, nos Estados Unidos. Então, cara, ali deu medo. Falei, cara, imagina. Mas eles não, tá tudo bem, aí eles tinham proteções, né, hedge contra o petróleo de curto prazo, assim, que eles sempre fazem quando eles compram um campo novo, quando eles ficam alavancados, né, para dar uma segurada. Segurou bem e o petróleo já voltou, né? E o petróleo caiu na pandemia, muita gente não entende, mas é porque a Arábia Saudita e a Rússia começaram a produzir mais quando estava todo mundo em casa. Tipo assim, foi por querer, digamos assim. A criança fala, não, é por querer. Foi por querer. Eles quiseram amassar o preço do petróleo, porque eles queriam... Eu já ia falar um palavrão. Eles queriam acabar com o gás de xisto, com a produção do gás de xisto nos Estados Unidos. E conseguiram, de certa forma. Então, assim... E da outra vez, acho que foi em 2016, que o petróleo deu uma queda forte também, que foi assim... Foi a mesma coisa. A Arábia Saudita e a Rússia começaram a produzir mais quando a demanda caiu. Entendi. Então, podem fazer isso de novo? Podem, mas é de curto prazo também. E agora, com a Rússia em guerra, é improvável. É super improvável. Eu acho muito difícil, cara, assim. Eu gosto muito de Prio, eu acho que... Muito difícil dar errado, você disse? Não, eu acho muito difícil de você saber o que vai acontecer. Tá. Petróleo, pra mim, é uma das coisas mais difíceis de você prever, assim.
que estou do outro lado, do lado dos Assim custos, né? Olhando o transportation, você tem airlines, basicamente. Cara, todas as vezes a gente erra. Quando você não espera, daqui a pouco tem uma guerra no Oriente Médio e o preço do petróleo volta a subir na direção contrária da que todo o mercado esperava. Volatilidade dispara de maneira absurda. Eu acho assim, sendo muito honesto, eu acho muito difícil saber o que vai acontecer. Assim, pode ser que aconteça uma recessão nos Estados Unidos, né, de um dia para o outro. Sei lá, de um dia para o outro não, mas você tem alguns sinais ali que podem... que isso pode explodir, o preço do petróleo derreter. Mas aí do outro lado você tem a Rússia e a Arábia Saudita querendo manter o preço do petróleo alto justamente por conta desse ponto que o Bruce falou. Então, assim, é muito difícil saber o que vai acontecer. Você tem muitas peças do tabuleiro se mexendo ao mesmo tempo. Eu prefiro estar exposto, porque eu acho, e assim, se você for olhar uma história, né, o storytelling total do petróleo, assim, você não teve investimento nos últimos anos, você não tem quem consiga colocar tanta capacidade, né, em termos de exploração no sistema para fazer com que o preço realmente caia de maneira estrutural. Você tem os conflitos estourando o tempo todo. De certa forma, a inflação também está batendo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos também não quer que o preço do petróleo dispare, mas para eles têm uma parte importante de reservas que não pode ir tão para baixo, senão a produção deixa de ser viável. Então você tem várias peças que me falam que assim, pô, deve ficar travado nesse ponto e acho que o PRIO ganha dinheiro. Essa é basicamente minha tese. E commodities metálicas? Acho que o que mais está em alta é Vale, recentemente, por tudo que está acontecendo. E aí, como que vocês olham? Qual que é a sua visão para Vale hoje? Eu gosto de Vale. A Vale, ao contrário da PetroRio, né? A PetroRio não é o petróleo. Por quê? Porque, como eu falei, né? Ela vai começar a investir agora em Wahoo, vai crescer a produção deles 40% em um ano. Então, assim, tem muito crescimento de produção. Se eu olhar o que cresceu a produção deles desde, sei lá, 2019, que eu comprei a primeira vez, acho que eles produziam 10 mil barris, sei lá, por aí. Tá em 100 mil agora, então multiplicou 10 vezes. Então, putz, o petróleo subiu sim, mas a produção deles subiu muito mais que o petróleo. Obviamente, né? Porque o petróleo não sobe 10 vezes. Mas a Vale não. A Vale tem um crescimentozinho de produção, tem um ganhozinho de produtividade, que deve ser no máximo, sei lá, 5% ao ano mais ou menos, somar os dois, um pouquinho mais talvez. Mas a Vale é China, né? Por que a Vale está sofrendo? Porque a China está sofrendo. Quem compra minério é a China. A China compra mais de metade do minério do mundo. Então, eu acho que Vale é uma boa para se expor à China. Eu acho que o mundo está muito pessimista com a China. E assim, não acho razoável ser tão pessimista com uma burocracia tão eficiente. Assim, com o Brasil é fácil ser pessimista, que a gente conhece a nossa burocracia. O cara fala, vou fazer uma ponte daqui lá, a ponte não existe, faz metade da ponte, some com dinheiro, gasta 10 vezes mais e não tem ponte. Na China, não. O cara vai lá e faz a ponte, todo mundo rouba, mas pelo menos tem a ponte lá. A ponte sai pelo preço certo. Se sair pelo preço certo, talvez um pouco mais caro. Mas o fato é que lá funciona, né? Lá a infra sai, lá as coisas andam. Eles têm meta de produtividade, eles têm meta de crescimento econômico e tudo mais. E eles cumprem as metas, né? Ao contrário da gente, que acabamos de mudar a meta. A única meta que a gente deveria cumprir, a gente mudou. Para pior, né? Para pior, óbvio. Então eu acho que não é tão razoável se ficar tão pessimista com a China. A China também está no menor múltiplo da história, está negociando a 8 vezes lucros, dependendo do índice que você olha. Então, acho que é uma boa forma de se expor à China, Vale. Mais do que outra mineradora. O problema de Vale tem eu só conheço a Vale. esse risco político, entre aspas, né, que apareceu agora recentemente, que também tem... Tentaram colocar o Manteiga lá, né? Hoje saiu que o Manteiga vai para Braskem, ou querem indicar ele para Braskem, pro conselho. Querem colocar o Manteiga em algum lugar. Cara ainda jogado. Eu lembro que no dia que saiu a notícia... Sei lá, o cara deve ganhar 100 pau por mês. A jogar algum cara aí. Põe o Manteiga lá e paga ajudar ele. Eu lembro que no dia que saiu a notícia de que o governo estava querendo emplacar o Manteiga na Vale, foi o dia que a gente teve recorde de saída de investidor estrangeiro na bolsa. O cara fala, imagina o cara olha o investidor estrangeiro, ele olha para o Brasil e fala, pô, tá barato. Deixa eu ver por que tá barato. Aí eu falo, beleza, entendi por que tá barato. O fiscal tá meio esquisito, o governo tá gastando mais. Beleza. Vou fugir das empresas estatais e vou procurar aquelas que são blindadas, né? Exportadoras, dolarizadas, beleza. Aí o cara vai olhar Vale. Aí o cara fala, putz, o cara tá querendo mexer, tá querendo trocar o CEO da Vale e colocar um cara que é ligado ao governo. Pô, se nem a instituição privada tá blindada, eu não vou olhar Brasil mesmo. Eu senti um pouco isso. Assim, desde aquele dia, acho que a gente ainda não recuperou o que a gente tinha de entrada de recurso na bolsa, recurso estrangeiro na bolsa, né? Acho que vamos ficar largados. Por isso que eu falo, acho que a gente vai ficar largado até você ter uma sinalização de que o político pode mudar mesmo. Porque daí esse cara, ele já começa a conseguir olhar para um horizonte mais longo. Só se você olhar a curva de juros lá na ponta longa, assim, a gente está 12% de juros na ponta longa.
É engraçado se olhar o juro de 5 anos Brasil, o juro de 5 anos Estados Unidos, eles estavam andando juntinhos, né, começo desse ano. Começou subindo e tal, o juro americano subindo também, porque a inflação lá não caiu. O mercado tá mais pessimista com queda de juro. As bolsas do mundo inteiro subindo e a nossa caindo, né? E o nosso juro andando com o americano. Aí eles mudaram a regra fiscal, o juro americano caiu e o nosso subiu. O de 5 anos. Então, É um mix das duas coisas, né? A gente precisa, na verdade, que o macro, especialmente o índice dos Estados Unidos, melhore nesse sentido, pra gente movimentar aqui em termos de fluxo, mas o I do Brasil tem que acabar, né? Porque acabar não, né? esse é o problema. A diminuir, talvez, pelo menos. É. Porque acabar nunca vai acabar, né? É porque assim, você pensar, os Estados Unidos vai cortar juro, né? Não vai subir mais o juro, porque o juro nos Estados Unidos está super alto, se olhar qualquer coisa. Aí o pessoal fala, não, vai ter que subir juro assim, cara. Não vai subir juro, é daqui para baixo. Eles estão só esperando para cortar. Eu acho que corre até o risco deles demorarem muito para cortar e jogarem o país em recessão, mas acho que por enquanto está tranquilo. Então vai cortar até o final do ano. Se cortar lá, aí melhora para o mundo inteiro, né? O principal juro do mundo cai. Exato. Você melhora as condições financeiras no mundo inteiro. Pode melhorar pra gente também. Vai melhorar? Eu acho que, cara, o problema é esse, né? Do ruído aqui. Depende do ruído político. Aí vão vir uns caras com, tipo, outra problema, vamos dizer assim, outro, sei lá, mais gasto, não sei. É bem difícil. E a própria leitura da situação nos Estados Unidos é muito difícil. Assim, se for a linha, para mim, né? Acho que a maioria dos economistas talvez até discorde, mas para mim a linha que a gente está caminhando hoje ela é muito tênue entre você gerar uma recessão e você conseguir fazer o que eles chamam de soft landing, né? Que é você fazer a economia acomodar, a inflação acomodar sem gerar recessão. Para mim, porque assim, você tem várias empresas que são ligadas à economia real, principalmente varejo alimentício, que geralmente é o que sente primeiro, né? São os grandes empregadores nos Estados Unidos que já estão sentindo, né? O Walmart foi um dos que sentiu pra caramba, que já começou um layoff gigantesco lá. E assim, só que você tem outras empresas que vão puxando, porque a produtividade está aumentando. Você tem inteligência artificial aparecendo. Várias empresas, o cara não necessariamente ele é uma posição só local. Você tem empresas globalizadas nos Estados Unidos, que o cara pode alocar um americano para trabalhar numa posição fora do país, estando nos Estados Unidos. Enfim, então acho que talvez os dados, assim, é difícil de saber, cara, porque parece que cada dado indica alguma coisa. Mas eu prefiro estar protegido, assim.